Futuro do RH, vídeo 2, take 1. Futuro do RH. Muitas empresas tentam melhorar o ambiente profissional através de práticas de gestão mais positiva, mais saudável, mais focada nesse humano. Mas tem algo acontecendo no mundo dessa linha dos saudáveis e das gestões que chama-se segurança psicológica. Não tem como ter ambiente saudável se essa premissa não estiver presente. Nem todo mundo conhece. Alguns já ouviram falar, mas não sabem exatamente como aplicar. E é por isso que eu estou aqui hoje com Renata, minha amiga querida, que é consultora e trabalha todo esse processo de desenvolvimento humano, especialista em segurança, né, psicológica. Foi com ela que eu aprendi o termo, aprendi o conceito e tento aplicar em todos os lugares que eu acabo liderando pessoas. Então seja muito bem-vinda a essa jornada de tentar trazer para o futuro, ou melhor, trazer do futuro para o presente algo que talvez não seja tão claro para todo mundo. Obrigada, Lígia, é um prazer estar aqui. Iba. Rê, conta um pouco da sua jornada e eu acho que daí a gente pode começar o tema específico, mas não tem como falar só de segurança psicológica sem entender todo o resto nesse conceito de desenvolvimento humano e organizações. Então conta um pouco de você e a gente começa daí. Tá bom. Eu estou, consultora em desenvolvimento humano, trabalho com líderes e executivos através de programas de desenvolvimento de liderança, coaching executivo, transições de carreira. Então, eu trabalho com média gestão e até os altos executivos, né? E quando eu fiz essa transição de carreira, uma das coisas que eu notei era a dificuldade das pessoas em se perceber dentro de um ambiente. Era porque determinado líder, por exemplo, quando a gente via um assessment individual, ele parecia ter um tipo de potencial, mas dentro do time ele não conseguia exercer esse potencial. E aí Caso clássico, né? Caso clássico. E até quando a gente olha para nós mesmos, porque às vezes a gente em ambientes diferentes se comporta de forma diferente. E aí quando eu descobri esse conceito da segurança psicológica, parece que tudo costurou e começou a fazer sentido. E aí eu fui fazer a certificação, a formação, e hoje é um tema que é pano de fundo de todos os meus programas. Não tem como a gente falar de um ambiente humanizado sem trazer a segurança psicológica em voga. Assim. Perfeito. Dá para dizer, e aí já entrando no conceito mesmo para que todo mundo esteja na mesma página nessa conversa, que segurança psicológica, o que é, né? Mas dá para afirmar que é o oposto dos ambientes tóxicos? Ou é uma cura, ou é uma vacina, ou é uma forma de combater esses ambientes tóxicos? Sim, é a construção de um ambiente honesto, transparente e verdadeiro, tá? O conceito ele foi cunhado por uma professora de Harvard chamada Amy Edmondson em 1999, e a gente fala na certificação que ela tropeçou nesse conceito. Então ela começou a estudar os erros em equipes médicas de hospital. Olha só. E isso por quê? Porque era um ambiente extremamente tenso, com vários especialistas de diversas áreas, onde tinha um objetivo comum e universal, que é a cura, né? E aí ela começou a perceber nessas pesquisas que a equipe que mais errava, muitas vezes se mostrava mais coesa. E ela falou, como é que é isso? E aí, sem falar nada para um analista, ela colocou um analista para estudar essas equipes. E aí começou-se a perceber que essas pessoas dialogavam muito mais sobre os erros. Então, você imagina, 1999 não era prontuário eletrônico, era um papel no leito do paciente, onde cada um chegava, o fisioterapeuta olhava, a nutricionista olhava, o médico olhava, o cardiologista olhava. Então, essas pessoas, quando faziam alguns erros, elas se juntavam e falavam sobre aquele erro. E todas elas se sentiam seguras. E aí ela descobriu essa história, essa tal da segurança psicológica. Isso ficou guardado durante um tempo, até que depois de alguns anos chegou o Google. E ele teve um interesse de entender como é que os times e as equipes deles performavam. Porque algumas pessoas tinham a capacidade e o talento muito similar em um time, em relação ao outro, mas um time performava e outros não. Então eles pegaram essa teoria da segurança psicológica e foram testar num projeto que hoje é amplamente divulgado, chama Projeto Aristóteles. E eles, assim, depois de 2 anos pesquisando, eles falaram, olha, a gente não sabe por que exatamente, mas a gente sabe que as equipes que performam melhor, elas demonstram 2 comportamentos. Equilíbrio de fala nas reuniões. Então,
não só uma única pessoa fala, é aquela coisa, o líder faz parte do time. E a outra coisa é uma alta sensibilidade social. O que é essa tal dessa sensibilidade social? É eu, sem necessariamente falar ou dialogar, eu percebo como a outra pessoa da equipe está se sentindo e, de alguma forma, eu costuro para que eu possa, sentindo que ela não está bem, apoiá-la naquele momento e tudo mais, né? E aí você vem com a definição mesmo pela doutora Amy do que é a segurança psicológica. Ela é uma crença compartilhada de uma equipe, de que o espaço e o ambiente da equipe, ele é seguro para se tomar riscos interpessoais. Maravilhoso. Então, ela é um conceito que você fala, crença compartilhada. Puxa, valores e princípios daquele grupo, tá? Riscos interpessoais. Muitas vezes, o ficar calado é um risco interpessoal. Eu tô assumindo o risco de não falar num determinado momento. Sim. Ou um risco de me posicionar. E a segurança psicológica, ela acaba sendo quase que aquele campo que toda a equipe me permite, né, ou me dá de habilidade para que eu possa me posicionar. Eu gosto muito de fazer um paralelo com aquele almoço de domingo. Porque assim, às vezes a gente tem várias coisas para contar em família, que a gente se sente num ambiente psicologicamente seguro para contar, mas exatamente naquele almoço, quando chega determinada pessoa, a gente fala, opa, peraí, que agora talvez seja melhor eu não falar isso. É uma forma muito simples de trazer esse conceito para o dia a dia, mas para dizer que a segurança psicológica permeia todos os nossos ambientes. E Rê, por que nos últimos tempos ficou mais evidente isso? E os últimos tempos, para mim, é quase pós-pandêmico, né? Eu entendo que bacana a gênese, né? Ser de um lugar onde, já que eu errei, eu preciso errar logo, porque senão uma vida tá comprometida. E quanto mais honesto eu sou, mais as pessoas conseguem agir em cima daquele erro. Mas capturando lá dos anos 90, né, para a atualidade, onde as startups, o mundo digital, essa inovação pede o tal do fail fast, né, o R rápido. O R rápido e ganha o quê? Uma bronca rápida? Não, né? E ganha um ambiente de segurança psicológica. Então faz muito sentido o Google ter capitaneado, trazer esse conceito de volta à atualidade. Mas ele é relativamente novo, né, no mundo das coisas que a gente permeia como inovação. Eu acho que ele está se tornando novo pelo fato de que antes, qual que era o modelo de trabalho? Era o comando e controle. Exato. A gente pouco questionava esse modelo, né? A partir do momento que, sim, concordo com você, veio a pandemia e os espaços de trabalho invadiram os espaços de casa e vice-versa, a gente precisou falar abertamente sobre vulnerabilidade. Maravilhoso. A gente precisou se colocar no lugar do eu não consigo agora, se eu fizer isso agora eu vou errar, né? E aí eu acho que se tornou muito necessário esse diálogo. Novo, por que será que a gente deixou de falar antes? Né? Por que a gente aceitava tanto esse comando e controle? Me questiono isso um pouco. Eu acho que vem, e não tem como, né? A gente vai permear aqui um dos episódios também sobre diversidade nesse olhar mais profundo, né? É muito difícil ter diversidade sem a segurança psicológica, mas a gente vem de um tempo muito duro, né? Eu tô reassistindo uma série chamada Mad Men. Ela tá hoje nos streams, vocês podem procurar. Eu assisti ela em 2012, quando eu morava em Nova York, e eu tava na área de propaganda. Então é sobre uma agência de propaganda da década de 60, 70 e 80. Eles retratam quase 20 anos dessa agência e desses personagens, né? E o mundo, ele era recortado desse lugar do único perfil, tem o direito da voz, tem a segurança de falar e não ser retalhado de forma violenta. Geralmente, essa persona retalhava os outros de forma violenta. As figuras femininas subutilizadas, subrespeitadas. Todo e qualquer perfil distante dessa figura masculina de poder era também subrespeitado ou subutilizado. E a partir daí, eles estavam em constante torpor alcoólico, porque eles bebiam o dia inteiro no escritório, e eles fumavam 2 maços de cigarro por dia. Então, assim, acho que desse lugar não tem como ter segurança psicológica, porque o psicológico do ser que está liderando é completamente desconectado do que é ideal hoje em dia, né? Mas só de pensar que é 1,5 gerações, não chega nem a ser 2, atrás... Sim.
provavelmente nós temos resquícios, se não dessas pessoas no poder, porque são donos de impérios, né, ou donos da empresa, não precisa nem ser grandes impérios, mas tá ali ainda, ou porque ele criou muito bem a equipe de liderança de sucessão, é uma geração e meia. Então, acho que desse lugar dá para entender por que é novo, né? Por mais que o conceito talvez já esteja aí do 90 para cá, entendeu? Sim, sim. E eu acho que tem uma coisa bem interessante, assim, a hora que você pega as gerações, né? Porque hoje a gente tem quase 4 gerações dentro do mesmo ambiente de trabalho. Quando a gente fala que a gente tem muitas empresas familiares no Brasil, com certeza um baby boomer tá no conselho ou tá presidindo. Sim. Então a gente precisa ter ambientes capazes de realizar trocas e fazer com que essas gerações aprendam umas com as outras. Porque quanto mais diverso, a gente já sabe, mais inovação eu consigo efetivar, criar e promover. Então, assim, eu acho que a gente tá também nesse momento novo, aonde se a gente parar para pensar, né, geração alfa em 2045, 2050 vai ser a principal geração do mercado de trabalho. São os nossos filhos, quer dizer, eles não vão ficar 8 horas no mercado de trabalho numa sala, numa segunda até sexta-feira. Não é porque eles não têm capacidade, a gente já trouxe isso umas outras vezes nas nossas falas, mas porque talvez aquilo não faça sentido, né? Então, precisamos sim começar a falar sobre esses ambientes, a falar sobre essas relações, a tentar entender as necessidades de cada uma delas, para que o RH possa trazer a potência de todas essas gerações. Amiga, e você está falando de uma geração... A gente sabe como as crianças estão sendo criadas hoje em dia. É a primeira geração em massa que está sendo substituído o comando e controle na primeira infância, né? Por uma educação respeitosa, afetuosa, neurocompatível, que tem um respeito, não é só por comando e controle, e a gente não quer que os nossos filhos tenham medo da gente. Sim. E a primeira relação de hierarquia, essa relação respeitosa, eles não vão aceitar a segurança psicológica de poder estourar, chorar, gritar, se jogar, e você ali como adulto responsável por aquela criação, seu esteio emocional. A primeira relação de segurança psicológica hoje em dia está sendo nesses lares mais futurísticos na forma de criar as suas crianças. Nós vamos entregar humanos aonde esperam essa segurança psicológica de berço, de começo, né, de início. A gente fala que a segurança psicológica começa no berço. Começa no seio familiar. E junto com esse cuidado e zelo e abertura que a gente possa dar para as nossas crianças, elas ainda entram num sistema de ensino onde o erro é punido, porque eu tenho uma média onde eu tenho que passar de ano, e quanto mais nota eu tiro, ou seja, quanto menos eu errar, melhor eu sou avaliado. E aí, a hora que a gente chega nos ambientes de trabalho, a gente precisa conversar sobre os erros para que a gente possa aprender em cima deles. É quase como uma desconstrução. Por isso eu acho que é tão difícil o como implementar, né? Perfeito. Então, a segurança psicológica, ela tem aí alguns elementos, tem várias formas de medir. Uma das formas que eu gosto muito de medir é usando um assessment, onde a gente mede alguns elementos, dentre eles assumir risco, apreciação mútua, levantar problema, aceitar diversidade e dentre outros. Mas a ideia é entender como é que esse time, essa equipe, ela se organiza ao redor desses elementos. Porque, claro, a hora que você puxa o lidar melhor com problemas ou falar abertamente melhor sobre erros, você também está puxando a diversidade, você também está incentivando a outros elementos e a segurança psicológica como um todo. Então, a gente também fala que a segurança psicológica, ela não está na organização. Eu ia te perguntar, né, se dá para saber se a minha empresa é segura, mas você já está respondendo que não é sobre empresa, né? Não é sobre empresa, porque a segurança psicológica é o ambiente que se cria na equipe, né? A gente ainda não tem uma teoria que explique ou um conceito que fale a organização mas a gente tem que a organização é feita de vários times, e dentro de cada time você tem a medição da segurança psicológica. O que faz sentido, né? Porque, enfim, parte do que eu estudei no meu mestrado foi sobre gestão global de talentos, e entre alguns conceitos que a gente cortava lá nas pesquisas, é que a admissão, ela tem um processo técnico
Sim. e um processo emocional, né? Um processo quase simpático, né? Eu me identifico, eu me simpatizo, eu me transporto para aquele que eu estou entrevistando, percebo se ele tem encaixes com o meu ser e contrato ele. Depois que ele passou por todos os testes técnicos que a empresa coloca. A demissão, ela é altamente emocional, ela é altamente subjetiva. Então, na admissão eu tenho uma parte que é objetiva, uma parte que é subjetiva. Na demissão, não, ela geralmente tem a ver com aqueles que estavam ao redor da pessoa. E geralmente com o chefe direto, entendeu? Então você não está pedindo as contas da empresa, você está pedindo as contas daquele time, daquele chefe, daquele parceiro. Exatamente. E tem a ver com toxicidade, com falta de respeito, com a ausência dessa segurança. É exatamente isso. Mais de 50% das pessoas pedem demissão pelo líder. Olha e só, por eu isso, não quando sabia a gente disso fala tanto. de segurança psicológica, a gente está falando também do protagonismo da liderança. Porque quem é o líder que não inspira? Esse líder, por exemplo, que não tem essa característica de inspirar os seus liderados, para a geração mais nova, é um distanciamento. A geração mais nova, se não enxerga uma inspiração ou um propósito naquilo que ela faz, ela vai procurar um outro lugar. E aí a empresa perde um talento. Mas tem um outro olhar que eu gosto, Lígia, de olhar é o seguinte, em termos do RH, né? O quanto muitas vezes a gente está olhando um executivo único, exclusivo, e como é que ele está performando dentro do ambiente, sem analisar o contexto em que ele está inserido. Fala mais. Muitas vezes a gente está olhando, por exemplo, um assessment de um líder sozinho. Tá. Né? Eu vou avaliar o potencial e o desempenho. Mas eu não estou avaliando como esse desempenho está acontecendo dentro do ambiente. Então, por isso, é muito importante as figuras dos business partners, os trabalhos feitos dentro de cada área, para poder tentar ler esse contexto, porque é sutil. E assim, como a gente constrói um ambiente seguro, pensando também que medo, a insegurança de se expressar são construções sociais e que podem vir de uma bagagem muito mais profunda dentro do colaborador. São dois pilares que a gente precisa para formar essa estrutura da segurança psicológica. A primeira delas é um pilar hard mesmo, um pilar de estrutura, ou seja, a empresa precisa promover ambiente de diálogo entre as equipes, precisa promover estruturas de feedbacks estruturados para que você tenha todas as coisas definidas em processo. Mas tem uma parte comportamental que tem que começar pelo trabalho da liderança e alta liderança. Primeiro porque os líderes são exemplos, e sendo exemplos, eles influenciam uma cascata de pessoas. Sem dúvida. E o segundo momento é porque eles precisam começar a falar mais abertamente sobre a vulnerabilidade. Porque na hora que a gente se vulnerabiliza, a gente se conecta. E fica muito mais fácil a comunicação e a fluidez dentro do time. A gente lá no Voicers, aqui também faz parte da comunidade do Voicers, enfim, do ecossistema de educação de futuros saudáveis, da qual eu facilito as coisas acontecerem lá. A gente acredita muito que o autoconhecimento, a expansão de consciência vai permear por toda a linha profissional de humanos do futuro. Se você não for máquina capaz de ser treinada de acordo com o resultado prático e hard só da coisa, né, o objetivo e, enfim, né, o resultado como o quê, para todos os outros que são humanos vão ter que trabalhar no resultado como, né? Exato. O como você entrega algo vai fazer muita diferença. E desse lugar, se você não tiver muito claro, porque a pergunta fala sobre medo e insegurança e outras dores maiores, você não resolve fazendo um treinamento de uma tarde. Então, aquele líder que está acostumado num comando e controle, que de repente está há 30 anos na empresa, 20 anos na empresa, é difícil para essa pessoa. Sim. Olhar para isso e falar, eu vou ter que mudar. Porque para mudar, ela vai ter que se curar desse medo. Medo não é algo que você muda. Se agora você vai ter um medo mais leve só, porque você fez treinamento dessa tarde inteira. É uma jornada, né, de cura com bastante processos terapêuticos, psicológico. Por isso do tema ser segurança psicológica. Você não faz segurança psicológica numa tarde de treinamento. Então, eu acho que o tema tem muito um chamado para
para RH, para as lideranças olharem o quanto eles estão se olhando também. Sim. Porque é desse lugar curado que a empresa vai ser menos tóxica e vai ser provavelmente ambiente seguro, psicologicamente, fisicamente, porque se não tem segurança psicológica, provavelmente também deve ter uma série de ausências de segurança física, né? A segurança psicológica, ela promove um clima de aprendizagem, né? Justamente porque a gente está falando mais abertamente sobre erro. Mas ele é um ato de coragem. Ele é um ato de coragem. Ele é um ato de coragem para a gente olhar aonde está a ferida, né? E talvez a gente não consiga tirar esse líder, comando e controle da organização. Mas a gente talvez consiga mostrar a consequência da forma. Para que a ampliação de consciência faça que ele tenha a escolha de mudar se ele quiser. Perfeito. Né? E aí a gente vai para programas de coaching, para programas de desenvolvimento de times e tudo mais com esse olhar. Não, perfeito. Mas é bem importante, porque não é sobre falar, eu vou fazer seguro, se coisas tão profundas são parte desse processo de segurança. É bem importante ter isso claro na nossa conversa aqui. Eu acho que tem muitos grupos de diversidade que são impactados pela ausência da segurança psicológica, mas a gente está falando de RH. E você me deu uma matéria para me preparar aqui para o nosso bate-papo, que eu tinha noção que potencialmente podia ser alto, mas eu não sabia que era tanto. Então eu vou ler o trecho para que as pessoas tenham o exato número. Na pesquisa da Exame, de tempos atrás, aqui bem recente, reforça que o perfil de RH que mais sofre com diagnósticos de doenças mentais é mulher, 73%. Casada, 66%, e em nível de gestão, 71%. Então, se a mulher está em nível de gestão e é casada, ela tem esse 71%. É muita coisa desse perfil de estresse, esse perfil realmente de doenças mentais. O que você tem a dizer? Se é possível mudar esse cenário? Eu sei que tem todo o desafio do homem se declarar e falar, olha, eu vou fazer uma terapia, e talvez o número fique maior também nos homens, mas está mais mascarado pela ausência de habilidade de falar, olha, eu vou para uma terapia com mais rapidez. Mas o fato é que mulher casada, provavelmente tem filhos, a maioria delas, em gestão, eu nem imagino como segura tudo. Lígia, esse tema é tão delicado, tão importante, que ele até está dentro da Agenda Global 2030, né, que é a ODS 5.5, que é a liderança feminina. Maravilhoso. Então, a liderança feminina nas organizações, sejam elas públicas ou privadas, a gente tem um desequilíbrio muito grande justamente porque muitas vezes essa mulher está nesse estado, porque tá com a jornada duplicada ou às vezes triplicada, porque acaba que a forma que a gente se organiza como sociedade ainda coloca na conta muito mais da mulher o cuidar de pessoas idosas e de cuidar de filhos, né? Existe um livro que eu gosto muito, da Minouche Shafik, que é o Cuidar Uns dos Outros, que ela traz números mais recentes sobre essa pesquisa, inclusive, mas que passa pelo seguinte: é possível mudar isso? Sim, se a gente começar a mudar as formas que a gente organiza as políticas públicas e organiza as empresas. É público-privado, então, a solução. Então, eu já pensei no seguinte: uma mulher dessa que está sobrecarregada, será que ela tem um espaço de fala para poder falar sobre isso? A gente tem um tema aqui que a gente está tratando também sobre as comunidades dentro das organizações. Estamos perguntando como estão essas pessoas? Como vai você? Até do próprio CVV, né? Como vai você aqui dentro? Para entender se esse número reflete a realidade da empresa que eu trabalho. E a partir daí, quebrar uma série de diálogos. Por isso esse tema é tão urgente. A gente precisa começar a falar para não deixar sobrecarregadas pessoas que estão cuidando aí, as que são mães, estão cuidando do capital humano do futuro. Total. Né? Então, eu acho que ainda é um espaço que eu não vejo amplamente divulgado. Eu acho que é uma oportunidade grande de se começar a trabalhar. Tá bom. E tem tecnologia sendo colocada nisso tudo? Eu acho que, assim, justamente porque a gente tem novas gerações, né? A geração alfa imersa na realidade, né, virtual. E se a gente pega Darwin, eles estão muito mais adaptados do que nós nesse mundo. Sem dúvida. Né?
Então, eu acho que tudo que a gente puder aprender, né? E ter ambientes capazes de aprender dessa geração, a gente está falando sobre o futuro. É só saber, hoje a minha mãe aprende a mexer no celular com meu filho pequeno, né? Então não vai ser diferente a hora que a gente precisar de fato avançar os nossos negócios para esse futuro. Então acho que tecnologia, não tem como se falar em tecnologia sem falar sobre pessoas, né? Inovação não é sobre tecnologia, é sobre pessoas que desenvolvem boas tecnologias. Então, por isso, a segurança psicológica para a gente formar melhores humanos, para a gente ter relações mais saudáveis, para a gente quebrar uma série de paradigmas que a gente assumiu até agora ser o certo até aqui. Por quê? A gente já está percebendo, né, que esses números de pessoas ansiosas, de pessoas sobrecarregadas, a gente precisa mudar. E assim, quando a gente pensa, agora você me falando, me ocorreu, quando você pensa no universo digital, por exemplo, as mídias sociais não me dão segurança psicológica para falar tudo que eu tenho vontade de falar. Ou muitas vezes é um ambiente onde eu entro e tenho medo. Eu brinco que se o seu feed te dá medo, te dá raiva, te dá comparação que te faz sentir mal, reveja esse algoritmo, porque ele não tem nenhuma segurança psicológica nem na seleção do seu feed. Pare de entrar nesses assuntos. E comece a entrar em assuntos talvez que por um bom tempo te expanda, te cure, pessoas que falem e te façam bem, mesmo que num primeiro momento você não consiga falar tudo o que você quer falar na mídia social. Por conta até dos haters, desse negócio todo que a gente sabe que é um organismo vivo ali. Mas eu sinto que tem muita gente que a própria seleção de feed por conta do que está visitando não é seguro psicologicamente. Todos esses gatilhos que a gente falou estão empregados ali no digital. Então também tem um certo protagonismo de cada humano, né? De como eu permito que isso chegue até mim, mesmo que não esteja tão claro que existe uma política de segurança psicológica. Se é possível fazer isso. Li, eu ainda acho que... Eu vou mais além do que você falou. Tá. Eu acho que justamente por a gente, às vezes, não se sentir seguro, a gente acaba usando esses recursos para virar uma outra persona, né? Verdade. E aí acaba movimentando ainda mais essa história. Eu acho que talvez não seja por aí. Talvez seja o caminho... como a gente precisa criar ambientes verdadeiros e transparentes, o que de fato é semelhante a mim? E ir por esse caminho. Perfeito. Não sei se eu respondi tua pergunta. Não, mas eu acho que é uma reflexão, porque se para mim tá tão ofensivo um ambiente, que eu tô classificando quase como sem ausência psicológica, é um avaliar se realmente ali é onde eu devo ficar, né? Tem todos os desafios que a gente sabe de emprego, mas nada vale esse nível de insanidade, né? Tem alguns lugares que são altamente violentos mesmo, por conta dessa ausência básica de segurança. Sim. Eu fui executiva de mercado durante muitos anos, mais de 13 anos, no mercado de cerveja. Sim. É um mercado extremamente agressivo, extremamente focado em resultado, com empresas gigantes, né? Sim. E eu vivi esse ambiente durante muito tempo. Um ambiente muito mais masculinizado, muito focado em resultado, muito focado em performance. Eu confesso pra você que durante um período da minha carreira isso fez sentido. E aí não era nada que te ofendia? Não. Né? Mas que eu acho que com a própria maturidade profissional, a gente vai começando a entender, e o autoconhecimento, a gente vai começando a entender o que de fato faz sentido nesse espaço profissional. Perfeito. E aí, eu acho que cabe sim também um olhar estratégico do RH, de poder olhar para aquele profissional e falar, puxa, talvez ele não sirva nesse espaço, nesse local. Como apoiá-lo de forma humanizada? Maravilhoso. Como conduzir uma transição de forma humanizada? Né? Porque, de fato, se a pessoa não está dentro de uma cultura, ela pode ser uma detratora daquela cultura e daquele próprio ambiente. Então, assim, que a gente possa ajudá-la a se movimentar também. Sem dúvida alguma. E esses cuidados na saída... Que a gente tem o mesmo cuidado na saída dos profissionais que a gente teve na entrada deles, né? Eu aprendi isso com meu marido. Ele fala que a gente tem o mesmo cuidado de terminar uma relação
que a gente teve quando a gente começou, né? Ou deveria, né? Isso é, no mínimo, responsável com aqueles que estão ali. Mas aí volta aquela tua fala, né? Que a gente contrata a pessoa pela performance, por tudo que ela tem de bom, mas a gente demite, às vezes, na emoção. E é nesse lugar que a gente deixa de aprender. Nossa, quanta coisa vai embora de aprendizado, né? Exatamente. Por que aquela pessoa quis sair? Como é que era o Sabe ambiente que ela aconteceu estava comigo? inserido? Quando eu fui sair também de um dos meus trabalhos, eles fazem uma entrevista demissional com Sim. você, né? A liderança do RH. Eu tava tão machucada por uma determinada liderança direta que eu não tinha segurança psicológica pra dizer, né? E aí eu fui embora com essa informação. Imagina quantos outros profissionais essa pessoa, de alguma forma, motivou a sair, né? Ela não foi minha única razão, mas fez parte da minha decisão. Do tipo, eu não quero mais conviver com ela, não quero, não preciso. Embora ame a organização, a marca, tenho um carinho enorme até hoje. E tem uma coisa que eu acho que a gente não pode deixar de olhar, Lígia, que é o seguinte. A gente está falando de muitas coisas aqui. Humanizar ambientes, assumir erros, apreciar uns aos outros, aceitar diversidade. São todas coisas muito bonitas, muito nobres. Mas um ambiente de segurança psicológica, ele não necessariamente é um ambiente fofo, soft. Não é, tá? Ele é justamente um ambiente onde as pessoas aprendem, levam problemas, conversam, têm conversas difíceis e por meio dessas conversas ultrapassam as barreiras e o que precisa para poder chegar num resultado comum. Isso é muito importante. Então, assim, às vezes a gente fica, não, porque é uma coisa muito feia, bobagem e tal. Não, é uma forma, né, quase que uma filosofia de trabalho, onde a gente cria um ambiente que tem muita troca, mas também tem muito conflito. E a gente sabe lidar com esses conflitos ou conduzi-los da melhor forma. Que a gente não perca as pessoas no meio do caminho. Maravilhoso, Rê. Bom, nós estamos chegando ao fim. Se você tiver que deixar alguma primeira inspiração para quem quiser começar a fazer isso e também onde te encontrar, Renata Meneghello, minha amiga, vamos lá. Obrigada. Eu tô no LinkedIn, né? Eu acho que Renata Meneghello. Começar, eu acho que a primeira coisa é criar um espaço para diálogo, né? Segunda coisa é trazer a liderança mais perto, ouvir melhor esses líderes, comemorar pequenos avanços, porque muitas vezes a gente deixa de apreciar um pequeno passo que um líder deu, às vezes trazendo um problema, levantando uma questão, apreciando um colega. E sem dúvida nenhuma, assim, esse é algo que a gente pode começar a fazer amanhã, né? Então, para mudar já os ambientes que a gente vive. Obrigada ao Futuro do RH. É uma honra, foi uma honra te ter aqui. É sempre bom essa nossa troca. E esse foi mais um episódio do Futuro do RH sobre segurança psicológica com Renata Meneghello. A gente tratou aqui desde do conceito básico até mesmo como permear e passar por assuntos delicados e profundos que têm a ver com o psicológico de cada um e como esses ambientes podem refletir a maturidade do emergir, resolver e seguir, e até como a gente pode dar os primeiros passos. Muito obrigada. Muito obrigada.